Um balanço do Ministério da Saúde aponta que já foram registradas 6.400 inscrições para o edital de emergência do programa Mais Médicos, mas menos da metade foram efetivadas por falhas no sistema. Nessa semana, os médicos cubanos começaram a deixar o país, o que tem afetado o atendimento nas unidades de saúde dos municípios. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o médico da família e secretário da Saúde de Sapucaia do Sul, o secretário e doutor Neio Lúcio Pereira, e com o médico integrante da chapa vencedora na eleição do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Guilherme Peterson. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Bom, vamos começar primeiro, vamos ver a primeira situação, né? Primeiramente, pergunto para vocês de que maneira a saída dos médicos cubanos vai afetar o atendimento nas unidades básicas de saúde. Vou começar com o doutor Neio, depois com o doutor Guilherme. Fique à vontade. Primeiro, assim, o programa Mais Médico ele é muito pouco conhecido. As pessoas, às vezes, pensam que o programa Mais Médico é a contratação de médico cubano. Na verdade, isso vem há muitos anos, a história da implantação da atenção básica no Brasil. Eu fui formado em 1981 e fiz a minha residência no Murialdo, que era uma escola de saúde da família, que copiava um modelo inglês de atenção à saúde. E nós temos no Brasil hoje um problema, nós temos poucos médicos por habitante, a nossa média hoje, não sei se chega a 2, estava 1,8 por 1.000 habitantes, o que é uma média muito baixa frente a outros países, né? E além disso, nós estamos muito mal distribuídos. Nós temos muita dificuldade de colocar médicos nas regiões mais carentes dos grandes centros. Você tem uma ideia, abrimos 20 vagas em Sapucaia, aqui do lado. Sim. Que não é nada longe. 2 médicos se apresentaram para assumir o concurso com salário de R$ 12.500. A maioria se concentra na capital mesmo. Então, e um problema também na formação médica, né? Eu acho que eu penso, né? Eu penso que nós não tivemos, agora um pouco melhor, porque as novas universidades, as novas faculdades de medicina já estão tentando formar o profissional de acordo com a realidade das necessidades de saúde da população. Sim. E também do mercado de trabalho. Quem hoje é o grande empregador do profissional de saúde é o setor público, é o Sistema Único de Saúde, é o maior empregador hoje do setor de saúde. Perfeito. Então é uma coisa bem mais complexa. Você é o médico, você é parte do problema, né? Bom, doutor Guilherme, agora a sua impressão sobre o assunto. A grande questão que a gente viu agora com a saída rápida, brusca dos profissionais cubanos, foi a arbitrariedade com que foi retirado, né? Os cubanos, tem cubanos em todas tinha médicos cubanos em todas as posições dentro do Rio Grande do Sul, desde dos rincões mais distantes até aqui em Porto Alegre mesmo. O que a gente vê, eu sou formado há bem menos tempo que o Dr. Neio, é que os colegas não têm a tendência de não querer ir para os lugares mais distantes e mesmo os lugares que foram colocados pela falta de estrutura. Se for ver aqui mesmo, Canoas não estão pagando os profissionais do hospital, não estão pagando, está com uma dificuldade de pagamento em todos os setores. E, além disso, o médico tem a dificuldade de não ser só ele o necessário para um bom atendimento. Tem que ter estrutura para encaminhamento, tem que ter estrutura para exames. E isso tudo o médico se sente desamparado no interior e mesmo não só no interior, como nos lugares mais distantes no próprio centros urbanos. É um diagnóstico errado, a nossa impressão é que é um diagnóstico errado do problema. O problema não é a falta de médico, é a falta do estímulo do médico ir para esses lugares. Fazer esses atendimentos. O estímulo não seria financeiro? Não seria só financeiro, sim. Seria estrutural também. Aqui perto, até estava conversando, tem perto de Porto Alegre uma UPA contratando na emergencial por R$3.000 Com plantão 24 horas. Plantão 24 horas. Então, e mesmo assim não vão querer, tanto por risco de não ter o pagamento, de ser uma promessa vã, não acontecer e dentro da situação acabar
se fechando com um paciente que a gente não vai ter condições de tratar e ter as consequências disso. Processo, a dificuldade a dificuldade pessoal de tu não ter uma situação que tu não consegue tratar. Sim. Eu vou pegar o relato aqui da secretária de Saúde de Canoas, na medida que se falou sobre os repasses, que não estavam chegando e a dificuldade estava acontecendo aqui em Canoas. Porque a gente está imaginando assim, o interior, ir até o interior em municípios extremamente distantes, como, sei lá, Coronel Bicaco, por exemplo, né? Municípios como Almirante Tamandaré, que tem 2, 3 mil pessoas. Canoas aqui já sofre com a falta de repasse. Exatamente. Eu quero lembrar que você aí pode participar, dando a sua opinião sobre a questão dos médicos cubanos, sobre a estrutura que você tem, o seu relato aí na sua cidade, pelo 99588-2374, mensagem de texto pelo WhatsApp. Bom, a solução encontrada pelo atual governo, após o impasse entre Cuba e o presidente eleito Jair Bolsonaro, foi a mais adequada na visão de vocês? Essa chamada com urgência, e até a gente viu com a chamada um problema na estrutura para a seleção e inscrição com as falhas no sistema. Doutor Nery. Eu participei um pouco da formatação, da discussão desse debate do Mais Médicos há muitos anos, né? Eu milito na saúde pública desde que entrei na universidade em 1976. Sim. O programa Mais Médicos, ele não é simplesmente o chamamento de médico estrangeiro, porque o Brasil tem um dos menores índices de médicos estrangeiros do mundo. Nós não temos nem 2% de médicos estrangeiros. O Reino Unido, 37% dos médicos que atuam lá são estrangeiros. Nos Estados Unidos, 22,4%. No Brasil é 2%. 2%, que tem uma série de dificuldades para fazer uma revalidação do diploma, etc. Então, nós temos poucos médicos para o Brasil. E do pouco que temos, estão mal distribuídos. Bom, quando foi feita a discussão do Mais Médico, ele tinha 3 eixos. Provimento emergencial nos locais onde estavam faltando profissionais, uma qualificação da infraestrutura, e houve um grande investimento nas UBSs. E terceiro, mudança na formação médica. Esses foram os 3 eixos que nortearam o programa Mais Médicos. Eu, inclusive, lá quando eu estava no Grupo Hospitalar Conceição, nós ajudamos a montar residências, inclusive tentamos uma residência nacional em saúde da família, foi aumentado também a oferta de cursos de medicina. Aqui na nossa região mesmo, temos um na Unicinos e o outro aqui na Fevale, que eu ajudei, inclusive, a montar também o programa da residência de saúde da família, porque nós temos pouca gente com esta formação. Sim. E a ideia e o que foi colocado no projeto era, ao terminar a universidade, para ter acesso a determinadas, um grande número de residências, você tinha que fazer 1 ano de estratégia de saúde da família. Isso aqui não é coisa que tem grupo, isso aqui tem no Canadá, isso tem na Espanha, isso tem em Portugal e no Reino Unido. Né? Faz um ano para você depois fazer, por exemplo, pediatria, que é o caso do Guilherme, que ele fez pediatria. E... cirurgião pediatra. Mas cirurgia também estão tentando fazer o ano. Um ano por quê? Para conhecer a realidade. Né? Porque quem acaba fazendo estratégia da família, que foi o meu caso, a gente acaba tendo uma outra visão. Porque você consegue ver a pessoa no seu local. O que lhe cerca? Eu posso saber que ela é esposa de um traficante que bate nela, eu posso saber que ela é alcoolista, e eu conheço, porque eu sei onde mora, porque o agente comunitário me traz o caso, eu discuto junto com o enfermeiro, discuto junto com, por exemplo, aqui em Sapucaia, nós temos apoio da saúde mental, e a gente faz uma discussão multiprofissional. E isso faz uma diferença muito grande. Nós temos dentro das unidades pessoas com depressão. Sabe como é que a gente resolveu a depressão das pessoas? Uma foi com horta comunitária. Nós temos vídeos que mostram isso. Eu parei de tomar antidepressivo porque eu venho todo dia aqui para a horta comunitária do lado da unidade para fazer. A outra tem um grupo de tricô, outra faz teatro. Então, a saúde é uma coisa muito mais complexa. E o saúde da família, o profissional bem formado, ele resolve 85% dos problemas de saúde da população. Mas ele tem que estar bem formado. Não é sai da universidade e vai atendendo postinho, entre aspas, como as pessoas falam. Ele tem que estar numa unidade básica de saúde com estrutura para isso. Ele tem que ter uma referência. Ele tem que saber que ele vai contar com o telesaúde ou que ele vai discutir o caso
Hoje, com o que nós temos de instrumentação, a gente tem, por exemplo, nós temos lá em Sapucaí o grupo de médicos, os médicos do hospital e da unidade. E se discute caso ali, manda foto, vê. Sim. Então, hoje, eu acho que a gente tem que mudar um pouco da visão de saúde, entendeu? Tem uma coisa mais ampla. Eu quero voltar na questão da saúde básica, saúde da família, muito importante, a importância disso para o próprio sistema de saúde, o quanto isso pode, por exemplo, tirar filas nos hospitais, entre outras coisas. Eu só vou deixar a palavra aqui com o Dr. Guilherme para a gente encerrar, a análise sobre essa ação do governo, do atual governo, frente à crise que se estabeleceu. Sem dúvida, o programa Mais Médicos, da contratação de médico de um formato de remuneração vinda do governo federal, facilitou bastante a interiorização dos médicos. Sim. Esse é o grande problema da formatação do SUS na concepção dele. A concepção do SUS é feita para o gerenciamento e o pagamento, a discussão ser tudo feito no município. Mas a gente tem uma realidade em que o município fica com muito pouco do recurso, acaba tendo que tudo ser centralizado no governo federal. Isso acaba deixando muito prefeito, muita Secretaria de Saúde sem verba para conseguir fazer tudo o que precisa ser feito. Sim. Né? Então, é uma solução tapa-buraco. É a mesma coisa que uma estrada toda cheia de buraco, querer só ficar tapando e não resolver o problema que é construir uma estrada nova. A gente tem que... boa parte do nosso grupo pensa que o problema principal não está sendo tratado com isso. A contratação de médicos estrangeiros, se for pensar, o médico brasileiro saindo da faculdade está preferindo ir para o interior do Canadá, para o interior de outros países do que para o interior do Brasil. Sim. Mesmo não sabendo a língua, mesmo com toda a dificuldade para reavaliação de diploma, do que ir para o interior do... A perspectiva é maior. A perspectiva é maior. Ou mesmo no interior desses países, a gente consegue as pessoas que vão conseguem uma estrutura muito maior, muito mais acesso a encaminhamento quando necessário. Sem dúvida, o médico da atenção básica, quando bem formado e quando com capacidade, com instrumentação para isso, vai fazer o diagnóstico certo, vai fazer o tratamento. O exemplo da Inglaterra, um lugar onde eles tratam saúde de uma forma completamente diferente que o Brasil, com uma série de métodos para avaliar a economia da saúde. Eles colocam na minha concepção, às vezes até um pouco errado em cima, mas eles tratam muito mais a quantidade o valor que vai ser gasto por paciente muito acima do que a gente trata aqui no Brasil. Sim. Né? Então, acaba tendo algumas ferramentas que, se for para os Estados Unidos, se consegue, tipo aquele menino... O exemplo é aquele menino que tinha uma doença rara, genética, que os pais conseguiram dinheiro para deslocar ele para os Estados Unidos e eles não conseguiram sair da Inglaterra. Isso, para mim, é um erro. Né? Eu acredito que as pessoas tinham que ter uma certa autonomia para fazer a decisão também. Sim. Mas a Inglaterra lidou com isso de uma forma que a abrangência da saúde fica muito mais adequada lá. De novo, transferir todo o sistema inglês para o sistema brasileiro é impossível. É uma outra população, é uma outra financiamento, mas algumas situações a gente tem que tomar como exemplo. E o exemplo que a gente tomou aqui, a gente fez às avessas. Talvez repensar a forma de remuneração, repensar a forma da estrutura como integrando a cidade, Estado e União de uma forma diferente, mais responsável, fosse muito mais benéfico do que contratação simplesmente de médicos e importação de médicos. Sim. Né? A capacitação também a gente vai falar na sequência desses médicos para esse tipo de trabalho. Antes eu quero trazer a opinião do Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite. Na minha cidade, Minas do Leão, os médicos cubanos atuam de forma exemplar. Pena que o programa acabou financiando a ditadura. Aí tem a ditadura cubana, essa é a impressão do Paulo a respeito. Oi, Bives, equipe, aqui é o Diego de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Diego. Só para deixar um relato, nunca fui tão bem tratado em 39 anos de existência como pelos cubanos. Só tenho a agradecer e acredito que seja uma grande perda para o nosso país. Alberto Arqueadas, essa decisão dos médicos cubanos irem embora não foi um atropelo do futuro governo caracterizando uma política de saúde no país? Uma politização, na verdade? Eu penso que sim. Eu acho que a gente tem que saber o porquê que eles decidiram sair. Houve uma fala
gravada, só do presidente eleito, dizendo que não sabiam se eram médicos que estavam atendendo as pessoas, que não sabiam que formação tinha, que ninguém procurava, que tinha dinheiro, procurava os médicos. Eu acho que foi uma coisa digna. Cuba hoje tem médicos em 60 países. Nós tivemos, na época que teve o terremoto do Haiti, a gente coordenou uma equipe que foi dar atenção lá no Haiti, do médicos do Hospital Conceição e outros profissionais, enfermeiros. E quem montou um hospital de campanha lá foi os cubanos. Então, eles têm uma extensa experiência internacionalista. É que a formação do médico cubano, ela tem um viés humanitário muito forte. Muito forte. Eles têm uma outra formação. Não dá para a gente comparar com a formação brasileira. Sim. E hoje eu acho que há muita mercantilização do trabalho médico. E isso se reflete, para a gente, já está chegando aos finalmente, mas para poder entender a importância da saúde para a família, num primeiro momento, esse primeiro contato que o senhor fez o relato, aqui nós conversamos em outra oportunidade, da importância do diálogo do médico com o seu paciente. Ouvir. Exatamente, ouvir, para que ele saiba as todas pessoas às vezes não são ouvidas. Sim. Muitas que procuram as unidades. Tem um grupo assim que são os hiperconsultadores, que a gente chama. Sim. Tem trabalho científico sobre isso, viu? Que eles precisam de ter algum contato, porque ele está sozinho em casa, é um idoso. Sim. No geral, ele é hipertenso, ele é diabético, ele está depressivo. E ele não tem o que fazer. Por isso que nós estamos fazendo no Sapucaia, estimulando outras formas de tirar ele da consulta, só da consulta médica, mas para ele ter um centro para conviver com as outras pessoas, né? A gente falou aqui em salário, estrutura, mas a capacitação dos médicos para esse tipo de trabalho, a gente deveria repensar também a nossa formação como médicos, né, aqui brasileiros, para esse tipo de trabalho de atenção básica, voltada... Esse é o terceiro eixo do programa Mais Médicos, que eu ajudei a trabalhar nisso quando estava na gerência de saúde. Está sendo feito. Aqui em Sapucaia, nós, por exemplo, temos a residência em saúde da família, abrimos este ano, e nós resolvemos disputar. Não, eu não quero médicos mais médicos, eu quero um médico recém-formado que venha fazer residência aqui. Então, além da bolsa de torno de 3.700, então a bolsa de residente que ele recebe do MEC, nós complementamos a bolsa desse profissional que vai a 10 mil. Sim. E ele faz a residência médica. Então, nós somos um dos poucos lugares do Rio Grande do Sul, hoje 22 se inscreveram para 5 bolsas, porque no geral sobra vaga. Sim. As pessoas, os médicos, não têm interesse hoje em fazer saúde da família. Aliás, a dificuldade de encontrar pediatra também. O que eu comentava aqui, que o Guilherme falou, que a direção ali da UPA da Xelau estava oferecendo 3 mil por plantão de 24 horas, porque não tem mais pediatra. Na minha turma, a especialidade que mais formou em 1981 foi pediatra. E hoje, poucos. Vou ficar aqui com o relato de uma coisa que eu acredito que não sei, vocês podem me dizer, mas eu acredito que eu não tenho filhos, mas fui filho de alguém, ainda sou filho de alguém. A visita do pediatra, isso era algo tão comum na década de 80, a participação do pediatra na casa, junto à família. Isso ainda existe? Alguns. Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Esse hábito do pediatra. O médico de família faz a visita. Pois é. Bom, hoje a gente teve, obviamente a gente não vai conseguir resolver, temos aqui outras questões que poderiam ser desenvolvidas, então vou deixar o convite, doutor Neio, doutor Guilherme, sejam sempre bem-vindos e que a gente possa retomar esse assunto, porque pelo que eu vi não vai se resolver de forma imediata como gostaríamos, para a nossa saúde, né? Inclusive mental, mas enfim. Doutor Neio, muito obrigado por nos atender, seja sempre bem-vindo, e doutor Guilherme, da mesma forma, a gente possa restabelecer o debate prontamente. Sejam sempre bem-vindos.